Quem sabia foi o mal que ele fez, foram seus pecados. Chegou honesto denunciar, mexeu na força dos privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo tem medo de Music play mode. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, Senhor, sua vida neste mundo foi uma contínua obra de amor e de perdão. Livrasse do pecado e da angústia os que havia caído no poder do maligno. Restitui a vista o cego, fala os mudos, ao paralítico poder de andar. A saúde é quanto a te derrubar cheio de fé. Ao deixar esse mundo, enviasse a aposta a pegar a tua mensagem de esperança, quisesse ainda que existisse para sempre em tua igreja o dom da cura. Olha compassivo para esse enfermo, dizer como se essa cara seja curada e recuperar a saúde. Sim, Jesus, nós te pedimos, passai pelo meio do teu povo, pelas nossas orações, conceder a saúde desse enfermo e todos que sofrem seria de dor. Consola os que choram por causa da discórdia de suas famílias, restitui a paz e o amor. Sintamos todo que tu continua vivo, presente, e escute suas preces, focar em sua necessidade. Então teu povo te agradecerá e vai te seguir com amor e alegria. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. A palavra de Deus é alimento e também nos modela e nos corrige quando nós damos atenção a ela. Então hoje nós vamos pegar aqui um texto da carta dos Coríntios, capítulo 1, versículo de 10 a 16. Então nós vamos ver o pensamento de Paulo, como que ele agia com as pessoas. Divisões na comunidade. Perigo de divisões. Irmão, eu lhe peço, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vivam todos em harmonia, sem divisões entre vocês, sejam unidos do mesmo modo de pensar e no mesmo postura. Pois eu fiquei sabendo, meus irmãos, que através da pessoa da casa de Cói, que existe briga entre vocês. Estou me referindo aos que cada um de vocês ainda diz: eu sou de Paulo,
ou sou de Apolo, ou de Ceifa, ou sou de Jesus. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado em favor de vocês? Será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Agradeço a Deus porque não batizei ninguém de vocês, a não ser Crispim e Caio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfano e não me lembro de ter batizado mais ninguém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aqui é o pensamento de um dos maiores missionários de todos os tempos. Não existe outro missionário que tenha sido semelhante a Paulo, né? Porque o que é que ele está dizendo aqui? Ele está vindo de outras comunidades, e aqui na comunidade de Corinto ele escreve justamente isso aqui. Diz, olha, eu fiquei sabendo que está existindo divisão entre vocês. Um dizendo que é de Paulo, outro dizendo que é de Apolo, outro diz que é de Ceifa, Ceifa é Pedro, né? Outro diz que é de Jesus, que é de Cristo. Aí ele se refere, por um acaso, vocês foram batizados em nome de Paulo? Ou Paulo foi crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Em outras palavras, vocês foram batizados em nome de Jesus. Então, se comporte dignamente com o pensamento e com a linha do amor de Cristo. Ele diz, porque nenhum e nem outro é nada. Um semeia e outro rega. Né? E outro texto diz, um semeia e outro rega. Então, Paulo dá ao entender que o missionário ele não é nada mais, nada menos do que aquele que com muito amor leva a palavra de Deus para as pessoas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 10 a 16. Mas veja só como é que Paulo ele vai instruir a comunidade, né? Fala assim, corrigir, mas com muito amor, com muita seriedade. E ele pede aqui que não haja divisão entre vocês. Tenha sempre o mesmo modo de pensar e de agir. Porque eu sou, ele diz, dizendo, eu sou Paulo, ou que sou Apolo, ou sou de Ceifa, ou ainda sou de Cristo. Por acaso, Paulo foi crucificado em favor de vocês? Aí ele se refere aqui, realmente ele não era uma pessoa que batizava muitas, poucas pessoas que ele batizou. O grande dom, a grande façanha de Paulo era pregar o Evangelho de Jesus. E ainda mais, por conta própria. Ele vivia do serviço dele, que ele era ferreiro, e também descia rede. Quando ele chegava numa cidade que encontrava um irmão que tinha tenda de ferreiro, então ali no tempo que ele passava ali, ele trabalhava ferreiro. Quando não tinha, ele descia rede, para não ser pesado aos irmãos. Não ficar dependendo e alguém dizer que ele estava vivendo. Mas ele mesmo aconselha que os pregadores do Evangelho vivam do Evangelho. Mas ele não quer usufruir desta pregação porque ele se acha inferior ao cristianismo, porque antes ele foi perseguidor. Ele perseguiu a igreja de Jesus muito, né? Então, após a sua conversão, é um dos maiores missionários. Tanto é
que a Grécia inteira foi evangelizada por ele, né? E para os judeus eles não queriam, os gregos eram gentil. Gentil quer dizer, além do pecado, estava acima do pecado para eles, para os judeus, né? E ele diz aqui, ele pede para eles que não haja divisões entre eles, que não haja briga, né? Porque às vezes nós somos cristãos, nós somos da mesma fé, da mesma igreja, mas temos divergências. Divergir não é ruim a princípio, quando é uma divergência para ajudar. Mas quando ela se torna divisão, né? Então, como eles, por acaso, Cristo está dividido, Jesus se dividiu agora, então eu peço a vocês encarecidamente, diz ele, que não haja esse tipo de coisa entre vocês, né? Então o texto é esse aqui, depois você, porque aqui, como eu já falei, eu não posso ficar falando muito, e os textos de Paulo é um pouco difícil da gente falar à luz da palavra, né? Mas você pode ler aí na sua casa, devagarinho, com cuidado, que você vai ver que é uma riqueza imensa o pensamento e o agir de Paulo. Ele nunca teve medo de ninguém, mas também não insultava. Ele fazia o trabalho missionário dele em benefício das pessoas. Todo o sonho dele era que Jesus crescesse, que Jesus se multiplique. E Jesus fala disso, né? Na comparação da semente. Você pega, Jesus diz, se a semente não cair na terra e não morrer, ela não vai dar fruto. Então eu peço para vocês, pegue 3 grãos de feijão e plante num lugar, na terra boa, e faça uma experiência. E água ele todos os dias, que o feijão nasce rápido, ele não demora, 4, 5 dias ele já nasceu. Depois você arranca um pezinho, você vê o que é que acontece. A semente que foi plantada, enquanto a terra está molhada, ela incha. Depois ela se divide em 2, aí nasce o brotinho. E aí, enquanto aquele broto não criou a primeira raiz, elas abrem, mas estão juntas. Na medida que o brotinho cria uma raiz, ela sobe para cima e aquelas 2 partes caem e apodrecem na terra. O que Jesus disse. Se a semente não cair na terra e não morrer, não vai dar fruto. Depois você vai ver, se você aguando bem, cuidando bem, quanto que dá 3 sementes de feijão, se a terra for boa, dá quase meio litro de feijão. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui para as pessoas de Corinto, dessa comunidade de Corinto, que você tem que se doar aos outros e não a si mesmo, nem tampouco ficar se achando ou se inchando, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos a alegria e o prazer de levar a palavra de Jesus a vocês, mas com muito amor. Isso desde quando comecei é assim, e assim quero permanecer, porque é a simplicidade que faz a gente levar a palavra do Senhor cristalizada. Agora reze comigo. Outro dia eu chamei as pessoas para rezar e errei na oração no final, né? Reza comigo. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós brandando os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a poça por advogada nossa, esses nossos olhos misericordiosos, nos ouvei. Depois desse desterro mostrai Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ou clemente, ou piedosa, ou doce Santíssima Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu agradeço a paciência de vocês
peço para se inscrever, que a nossa inscrição está muito pouca. Já vou me despedindo porque daqui a pouco eu gravo um outro. Por enquanto eu continuo gravando vídeo, vou dar um tempo para gravar ao vivo, porque ao vivo eu ainda não tenho um grupo de pessoas que estão atentos a esse canal. Quando eu chegar lá, quando eu tiver, eu começo a gravar ao vivo, porque ao vivo a gente pode interagir uns com os outros, e no vídeo não. Mas enquanto eu não ver que tem bastante pessoa, eu vou continuar gravando vídeo. Obrigado a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre com vocês.